Vamos trocar ideias hoje para mais uma lição bíblica. E a lição passada foi muito legal, não foi? Eles gostaram muito, né, de fazer a atividade do labirinto e também aquela atividade que nós fizemos sobre o ciclo da borboleta. Eles pintaram aquele desenho, colaram no palito. E aqui foi, eu vou levar para o meu pai, né, que ainda não vai na igreja. Vou levar para a minha avó. Vou entregar para a minha vizinha. Muito legal, né, as crianças terem esse desejo de fazerem alguma coisa para entregar para alguém. Eles gostaram bastante, né? Vamos então para mais uma lição. Olá, queridos! Nesta lição, vamos ensinar para os pequenos que existem coisas que são impossíveis para nós, seres humanos, fazermos, mas para Deus tudo é possível. Para Jesus não existe impossíveis. E também que só Ele, Cristo, pode nos salvar. Esses são dois ensinamentos importantes para que você passe para os seus pequenos na lição de hoje. A lição de hoje tem como título Caminhando sobre a Água. Ela está baseada em 3 textos bíblicos que contam a mesma história. Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 32. Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 a 51. E João, capítulo 6, dos versículos 16 a 21. Eu super recomendo que você faça a leitura desses textos. Eu prefiro o texto que está em Mateus. Eu acho ele mais completo. Os outros também contam a mesma história, porém sempre há diferenças, né, entre um texto e outro. Mas é um texto importante, não é à toa, com certeza, que Deus deixou registrado em 3 livros da Bíblia, porque é uma história que tem muito a nos ensinar. E o relato vai dizer que os discípulos já estavam ali bem adiante, né, no lago, quando ventos fortes sopram, eles ficam com medo, né, do que estava acontecendo, e Jesus então aparece adiante deles caminhando sobre as águas. Então eles se assustam achando que é um fantasma e Jesus os tranquiliza dizendo que não precisam temer, que é ele, né, que é Jesus. E depois então a história vai continuar quando Pedro tenta ir até Jesus, começa a andar também sobre as águas, porém afunda, né, e Jesus então o salva. Essa história fala sobre graça, né? É uma lição importante sobre a graça. É impossível aos seres humanos efetuarem a própria salvação. O vento, as ondas, a própria natureza do homem em relação à lei da gravidade, tudo trabalha contra a possibilidade de salvação por nós mesmos. Jesus, porém, nos alcança através dos próprios elementos que fazem a salvação parecer impossível e efetua a nossa salvação. Nossa parte é admitir que devemos manter os olhos fixos em Jesus e que, sem Ele, nós nos afogaremos. É uma aplicação, então, que você pode falar na linguagem das crianças sobre a lição. E como atividade preparatória, você vai levar um mapa mundi. Eu já usei aqui em outras lições. As crianças gostam muito quando você abre o mapa mundi e elas podem ver ali a dimensão do globo, né, os países, os continentes. Elas gostam. Você vai abrir esse mapa mundi, então, sobre uma mesa ou na parede e vai falar para elas, vamos ver se vamos encontrar o mar da Galileia, onde fica esse mar, né, aqui no mapa mundi. Quem sabe elas vão encontrar, vão ter uma noção. E aí, então, ajude elas a encontrar, né, o mar da Galileia no mapa mundi e você vai trazer algumas informações sobre esse mapa, né, o tamanho dele. Esse mapa tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, 45 metros, né, de profundidade. Então é um mapa, é um mar bem grande, né? E aí, então você vai falar para as crianças que a história de hoje conta, né, sobre algo que aconteceu com Pedro no mar da Galileia. Pedro precisou da ajuda de Jesus para não se afogar, né? Para que fosse salvo ali naquele mar, Jesus precisou então ir até Pedro. Nós também precisamos pedir, né, ajuda. E a mensagem central da história de hoje é: somos salvos ao manter nossos olhos fixos em Jesus. Depois você pode conversar com as crianças, ainda como atividade preparatória, você pode pedir para que elas falem, né, 5 coisas que é impossível para elas fazerem, mas que não é impossível para Deus. O que será que elas podem pensar, né?
O que é impossível para você fazer? Mas para Deus não é impossível. Quem sabe fenômenos da natureza, quem sabe um milagre, quem sabe, né? Um grande sonho que ela tenha, que ela acha que é impossível para ela fazer, mas que ela sabe que para Deus não é impossível. Converse então com eles ali, permita que eles falem, né, sobre isso, vai ser bem interessante. E aí então você já diz, o nosso verso para memorizar de hoje está em Lucas 18:27, que diz: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Com esse relato bíblico que você vai ensinar para seus alunos, tenha esses objetivos em mente, que a criança sinta que Jesus pode fazer o que é impossível fazermos por nós mesmos, que ela se sinta resgatada do pecado por Jesus. O Senhor Jesus nos salva, né, do pecado. E responder então confiando que Jesus tem o poder para nos salvar. Podemos responder indo até Jesus, aceitando Ele como nosso Salvador, porque Ele tem esse amor por nós, porque Ele tem o poder para nos salvar de toda e qualquer situação. Você pode levar na tela, se caso a sua salinha aí tiver computador, né? Ou então você leve uma Bíblia ilustrada com essa cena, com essa imagem, né? De quando Jesus salva Pedro. Quando Pedro sai do barquinho e Jesus então salva ele. Deixa a criança ter essa noção, né? Dessa imagem, dessa cena. E aí, então, como atividade final, entregue para eles uma folha de sulfite e peça para que eles desenhem essa cena como eles imaginam. O barco, a tempestade, quem sabe ali Pedro se afogando, Jesus o salvando, né? Peça para que eles desenhem essa cena, façam então um barco com velas e aí, então na vela do barco eles vão escrever o verso para memorizar, ok? Eles vão gostar de desenhar, eles gostam, né, de desenhar juntos e depois então expõe esse desenho e essa então vai ser a atividade que eles vão fazer como atividade final. Depois então que terminarem esse desenho sobre essa cena tão interessante, né, que deve ter sido Jesus andando sobre as águas, salvando ali Pedro, você pode então orientá-los a levar esse desenho para casa e contar a outras pessoas a lição bíblica que aprenderam hoje, de que somente Jesus tem o poder para nos salvar de toda e qualquer situação e de que nós devemos manter sempre nossos olhos fixos no nosso Salvador. Amém? Se você tem, né, o desejo de adquirir essa coleção maravilhosa, né, de Bíblias, é uma coleção completa, onde conta todas as histórias da Bíblia. Os desenhos são interessantes, as ilustrações, né? E eu gosto muito do texto, de como essa Bíblia foi escrita. É maravilhosa, ela serve ali para crianças, né? Grandinhas, crianças que estão sendo alfabetizadas, crianças que já leem sozinhas. E também para os adultos, tanto que eu aprendo muito com essa Bíblia. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o contato da pessoa com quem eu comprei essa coleção, tá bom? Ela envia para todo o Brasil.